em Angola, o nosso mercado, hoje conseguimos identificar, isso já não é segredo do nosso governo, antigamente ele tinha isso como segredo. Hoje já podemos dizer que já não é segredo porque está tudo à vista. Está tudo à vista. Eu recebi minha irmã de Angola, almocei com ela e estava a me dizer, estava a dizer: "Estás a ver aquela zona ali, os chineses compraram ali. Estás a ver aquela zona ali, olha, os estrangeiros todos é que estão a ficar com aquilo. Epá, o Icolibengo, todo o Icolibengo são estrangeiros que estão a comprar terrenos e a implantarem indústrias." Então eu pergunto, será que o mercado do trabalho em Angola só pode ser, digamos, consumido pelo investimento estrangeiro? Ou por que não os próprios angolanos é que têm que erguer fábricas, indústrias e os próprios privados angolanos a darem emprego nos outros angolanos? O que é que nos falta? Adriano e Cota Pedro. E Adriano, melhor, e tu que estiveste em Angola há um mês para trás, diz-nos um pouco qual é a fotografia que tu fizeste sobre, sobre este assunto. Será mesmo aquilo que nos chega aqui, que os estrangeiros estão a ganhar largo em Angola? Isto é verdade, Adriano? Sim, sim, isto é verdade. Mas é aquela situação neste caso eu vou dizer, o regime que a gente tem no país não favorece, porque em vez de incentivarem o jovem, a estudar mais para ser mais produtivo, estão preocupados que o jovem é treinado a dar tiros para defender o poder, não é verdade? Há mais recrutamento para jovens dentro, para ir para a polícia, para ir não sei o que, do que jovens para estudarem economia, gestão, contabilidade e até serem produtivos no campo. Porque se o jovem do campo, um agrônomo, for mandado por o Quando Cubango ou para os cubangos, nesse caso já não sei quantos cubangos existem, tá? É para ele formar-se, dão-lhe condições e ele dirigir quintas ou fábricas ou coisa do gênero. Não é para, não, eu penso que o país teria um grande impacto hoje em dia. Então, também não nos mostram o que é bom, não nos mostram o que é bom, mas nos chamam de preguiçosos, dizem que nós não queremos trabalhar, mas eles estão preocupados em ter poder. E para defender o poder, precisam de pessoas ou jovens que são ensinados a disparar. Eu penso que deve ser por aí. Porque se o colono geriu Angola até um pouco antes de 61, quando começou a luta de libertação e não sei o que mais, né? E havia tudo, então por que não há hoje? E quem trabalhava naquela altura, nas roças e tudo, eram os africanos, eram os donos da terra, sob direção do colono, ainda que com chicote, com tudo e mais alguma coisa, não é? Mas havia tudo no país, e já naquela altura existia o diamante, o petróleo, existia tudo, não é? Então eu penso que temos que pensar, quem dirige tem que pensar mais país do que pensar poder. Porque há muitos jovens, eu sou Será um dos que, jovens. Eu, naquela será altura, que. Uhum. sim, Álvaro, dizias? Sim, eu queria perguntar, será que. Sim, eu estava a perguntar, será que hoje os angolanos já deram conta que devemos pensar mais país, devemos pensar mais Angola, do que pensar qualquer coisa outra? Porque essas imigrações que estão a acontecer, os nossos sociólogos ou os sociólogos, os estrategistas da economia para o desenvolvimento econômico de Angola, que trabalham já no governo, será que não estão a ver que isto é um grande perigo, que não damos oportunidade aos jovens, os jovens estão sempre a emigrar e agora começamos a impedir os nossos jovens de emigrar? O que é que nós estamos a procurar com os nossos jovens? Qual é a nossa estratégia para os nossos jovens? Qual é a estratégia de quem governa o país para o enriquecimento do jovem angolano? Estamos a ver o senegalês, está a ver se enriquecer em Angola, o maliano, está a ver se enriquecer em Angola, o ivoriano, está a ver se enriquecer em Angola.
Os jovens angolanos estão a se enriquecer. O governo angolano não dá dinheiro aos jovens angolanos fazerem empresa. Adriano, Exata, exa- o mais velho exatamente, Pedro, Álvaro. prepara aí já a bomba para falar. Adriano, me responde só, por favor. Olha, Uhum. no início da nossa conversa, nós estávamos a falar de quê? Eu comecei a trabalhar no centro, eu estive no centro de formação, eu e outros jovens, quem me está a ver me conhece. Eu comecei com 13 anos num centro de formação profissional, na altura, que era uma unidade militar, que era BCR, aquela unidade onde tocava aquele sino ao meio-dia, não é? Que era a hora do almoço, o antigo ASMA. Eu comecei ali, hoje é UGR, sabe? Eu comecei ali aos 13 anos. E saía dali, entrava aí de manhã e à tarde ia para a escola. E à tarde ia para a escola. Atenção. E ainda tinha tempo de, a partir das 18 horas, ir para o INEF ou aos coqueiros praticar atletismo. Veja lá isso. O que é que me fez emigrar? Ou que nos provocou esta cadência de imigração? Foi a guerra. Começaram a mandar jovens para a guerra e começaram a regressar, os jovens começaram a regressar mutilados. Epá, eu não queria ir perder a perna à toa, sou filho da minha mãe e do meu pai, e pertenço a eles e à minha família. Isto é que começou a fazer, porque naquela altura a gente também comia batata doce, mandioca e tudo mais. A minha mãe foi sempre uma mulher do campo. O meu pai, caminhonista, também ia para o campo ajudar a minha mãe a produzir. E nós, desta geração, nós crescemos assim, nós vimos os nossos pais a crescer assim. O que nos fez emigrar foi a falta de possibilidade quando tivemos a atingir a idade adulta, mas foi mais para não começamos a ganhar sensibilidade que aquela guerra não nos pertencia. Aos que desertaram, entraram, mas depois acabaram por desertar, e aos que já não queriam ir. Dali a necessidade de acabarem com a guerra, porque também já não havia mais, porque se demorasse mais tempo, não ia haver jovens para ir para a guerra. No entanto, o Álvaro sabe que já havia exércitos mercenários nas várias guerras da África. Uhum. Já estava a combater por dinheiro. Então, na minha opinião, há a possibilidade de se fazer melhor, com incentivos. Olha o que está a ver agora. Higino Carneiro quer se candidatar, não lhe querem deixar. Não sei quem quer se candidatar, não lhe querem deixar. Epá, então, se você não está a fazer tão bem, não deixa o outro, por quê? Se não for Higino, vai ser outro. Se não for o outro, vai ser um outro angolano. Está a ver? Mas que potencialize o jovem, porque o que um país tem de ativo é a sua malta jovem. Tu vais agora para Angola, desemprego, jovens à procura disso, e todo mundo quer comer bem, quer vestir bem. Então, por que estão a estão a potencializar os estrangeiros para nos voltarem a fazer de empregado? E, em alguns casos, já tem escravidão. O que os chineses fazem em algumas periferias de Luanda, não é nas províncias, é quase escravidão. Tem mais gente hoje em dia a morrer de tuberculose, paludismo e outras coisas mais do que propriamente a serem bem tratados nos nossos hospitais. Então, eu penso que temos que deixar, os governantes têm que deixar dessa política de ambição ao poder e investirem no ativo angolano, na força humana, nas forças produtivas que são angolanas que existem, estas que são produtivas cá fora, nas Agora, os várias que estão áreas, fora. ciências e etc, etc. Vamos ouvir a opinião do mais velho Pedro. Mais velho Pedro, é, estás a ouvir o Adriano? Tens uma réplica a fazer? As minhas provocações foram muito bem claras, né? É, os nossos jovens não têm apoio do nosso governo ou do nosso Estado. O nosso país vende sempre petróleo. O Adriano falou da guerra. Nós já não temos guerra há mais de 20 anos. Primeiro dizia-se que a nossa economia, o dinheiro do petróleo era investido na guerra e essa guerra era matar angolano contra angolano. Ok, parece que entenderam que não se deve matar angolano, mas então, há 20 anos, onde é que o nosso dinheiro anda a ir? Os nossos jovens não estão a se enriquecer, mas os estrangeiros estão a vir em Angola e saem de lá bilionários. De recente vi uma notícia num jornal português
Tem um, como é que chama? Um português que fez fortuna de 480 e tal milhões de euros em um espaço pouco de tempo. Depois dele ganhar esse dinheiro todo, pum, voltou para Portugal. Agora parece que o fisco português está atrás desse senhor, porque saiu de Angola, ganhou e tem essa fortuna e estão a lhe complicar a vida. Como é possível um português sai de Portugal, mais velho Pedro, chega em Angola, em menos de 3 anos, fez uma fortuna de 480 milhões de euros? E o porquê que os jovens... O Adriano está aí, eu tenho vários amigos em Angola jovens, não têm este dinheiro, mas dão no duro. Acordam às 4 da manhã, vão à cama às 23 horas, mas não têm nem sequer 2 milhões de euros. Mas, velho Pedro, o que é que não vai? O que é que se passa? Bom, bem haja, Adriano. Adriano já falou muita coisa, mas é que toda gente não completa nada. Não completamos nada. Quer dizer, enquanto o país estiver assim, eu fui não sou o primeiro, nem sou o último, mas fui uma das vítimas nos anos 80 pela Indiama. Depois do processo 105, já começaram a desembolsar tudo que é angolano que tinha dinheiro, deveria ficar desfalcado. Então, viemos a correr depois nos anos 90. Depois eu acredito que foi a morte do Savimbi, porque eu também estava lá no cativeiro, não é? Fiquei lá, parece 3 anos ou 2 anos, assim que tive que fazer a fuga para Malage. É uma longa história. Quer dizer, eu até dou um abraço aos empreendedores angolanos, esses que lá estão até agora, esses que lá estão. Mas há uns que são partidários. Então, o partidário não cai. O partidário não cai. Porque é receita que sai do partido e vai para ele. Tem o avô no partido, tem a mãe no partido, tem o tio no partido, tem a família no partido. Eles se abriram uma empresa, mesmo que for desfalcada, não vai cair e não é taxada. Eu agradeço aí a Ana Karina, não é? A jovem que estava aí, que foi no Pedro Nzage. Essa Ana Karina, agradeço a ela, a coisa que ela esteve a falar. E há um ponto que ela falou, já um outro moço já tivera falado, que você tivera trazido aqui no programa. Também empresário, que eu gosto muito, o falar dela. Também vi ela falar no Goza TV. Ele dizia, as taxas, o estrangeiro francês, ou português, ou americano, ou senegalês, se ele emprestar o dinheiro no país dele, terá uma cláusula, quer dizer, um ponto que ele não paga, ponto morto. 3 anos, 4 anos, mas não, você na mesma hora está pagando 17%. 17%. Então, mas eu me interrogo sempre 50 vezes. Vamos ainda tirar essa cláusula da diversificação da economia. A nossa economia já anda diversificada há muito tempo. Só que as pessoas não sabem qual é o funcionamento dessa economia. Só na parte agrícola é que está morta, porque nós preferimos importar do que exportar. Nós somos um povo de consumo. Até a bolacha tem que vir do estrangeiro. Portanto, o angolano, é isso que eu falei, falta de liderança. Porque até uma pessoa que tem um bocadinho de liderança é o Zé Eduardo. Zé Eduardo tinha um bocadinho, mas fracassou. Ele fracassou
no investimento. Sabe que o Zé Eduardo abriu bancos para generais, não sei o que, o BIC, etc, etc. Mas esses generais não eram formados para a economia, eram formados para o gatilho, como disse aí o Adriano. Ele foi formado para gatilhos dessas pessoas. E esta operação até hoje está a continuar. As escolas, em vez de formar os agricultores, etc, etc, não. Sabe o que ele vai te formar? Analfabrutos. Um analfabruto não é preciso saber só escrever, não. Não é preciso saber não escrever, não. Não é isso. Desenvolvimento mental. Projetar. O que quando precisamos de assessores econômicos para nos fazer cálculo da escola primária numa empresa mãe, epa, nós temos problemas graves. O que você está a falar aí do financiamento dos angolanos, eu não, o que mais me custa é saber que há jovens financeiros ou economistas angolanos formados em Londres, que não tem nada a ver com a nossa economia. Já te falei uma vez dessa, que nada tem a ver com a nossa economia, porque aquelas ministras todas de economia e finanças já deveriam ser pontapé para a rua, porque não merecem, porque não conseguem fazer a nossa economia. Eles fazem economia para o estrangeiro. Para o estrangeiro. Desculpa-me lá, Vera Dava, que você é tão linda, mas você não merece fazer ministro da Economia de Angola. Não. Você é a pura desastre deste país. O Massano, que poderia ser, mas o Massano teve uma influência da primeira-dama. Quer dizer, a nossa economia está virada no Ocidente. Então, quando temos uma economia virada para o Ocidente, que é construída há mais de 3 mil anos, epa, olha lá, eu não sei o que você estava a falar. Onde o salário do angolano é menos de $100, onde os produtos do campo, que ele compra para alimentar, são mais de $300 no mês. Então, mas essa ministra da Economia deve se meter no lixo. Você já procurou saber, a ministra das Finanças e a ministra da Economia, já alguma vez foram no mercado com 100 mil kwanzas, fazer, por exemplo, nos kwanzas ou aonde lá, fazer o mercado e fazer compra para um mês? Não. Já foram pelo menos calcular qual é o mínimo a família em Angola mínima tem 5 filhos. Mínimo. No mínimo tem 5 filhos. Então, se tem 5 filhos, quanto é que esta família... Porque o custo de vida de Angola é igual ao do Japão. Só o custo de vida. Faça um cálculo agora, mesmo agora aí. É do Japão. E quanto ganha o salário mínimo no Japão? 1.800 euros. Em Angola, 100 euros. A corrupção e a gatunice, desculpa lá minhas irmãs, não estou a desconsiderar nada, eu também tenho irmãs. A prostituição que está em Angola não é da vossa culpa, é do Estado. O Estado organizou isso bem, que vocês ficam prostitutas. E eu condeno toda mulher que chama as miúdas lá prostitutas em Angola. Porque elas não vão... Não vai sentir uma cheirar um perfume bom e elas a cheirarem óleo de palma. Não. Eles vão querer aquele perfume. E aquele perfume que pode ser fabricado em Angola. Pode. Nós temos terras boas. Aráveis.
Boas! Só não, a gente não fala isso, me fala mesmo boas do mundo, onde tudo nasce sem estrume, sem produtos Só químicos. que agora, mais velho, só que agora estão a destruir a nossa terra porque estão a introduzir estrumes, que aquela terra não precisava de estrume. Não, sabe por que estão a introduzir isso tudo? A bioquímica está a se introduzir porque os nossos dirigentes, eles são lacaios do imperialismo. Estragar para melhor reinar, para melhor trazerem de fora. Trabalham com os racistas. Sim, sim. Mas eles trabalham com racismo, trabalham com apartheid, trabalham para a divisão da Angola. Aí nada, os jovens. Sobretudo a economia de Angola não vai para o produtor angolano. A ideia do angolano que tenha 5 vacas. A ideia do angolano que tenha 5 vacas. Aí está o problema. Em vez do angolano, o angolano no mínimo ter 1000 vacas, não, só 5 vacas já tem problemas. E depois, a produção que nós temos da diversificação da economia, temos o dinheiro que sai dos diamantes, a receita dos diamantes, petróleo, urânio, ferro, não sei o quê, pesca. Poderia ter uma parte, a Ana Karina, aquela moça que você trouxe aí no programa, que eu gostei muito, uma parte de social. Quer dizer, tudo que ela falou mesmo, tudo que é empresa, deveria ter uma parte social. O serviço social deveria arrecadar esse dinheiro nas receitas. Tira um barril e sai também lá 1 cêntimo para a receita social. Tira não sei o que, sai um euro para a receita social. O povo não poderia estar comendo lixo. Você esteve aí, o Benhaja esteve com a Ana Karina, uma moça aí que você esteve há dias. Ela falar isso, essa prestação assim na Europa, da França. Tudo que é empresa, as empresas pagam os serviços sociais, sim. Sim. Aquele dinheiro vai nos serviços sociais. Os serviços sociais já tem as empresas, como é que se chama? OG, essas empresas que ajudam a caridade No e orçamento, distribuem. no orçamento da empresa ele já tem uma voz que tem a ver com assuntos sociais. Já. Naquelas taxas que eles cobram, porque agora já não trabalho, mas quando eu trabalhava eu podia te mostrar, eu tenho aí fichas antigas, vou te mostrar, sim, vai para social. Vai para Cota, social. és Kunanga. Eu sou Kunanga, sou na reforma. Não, se estás na reforma não és Kunanga. Já trabalhou? Não, já trabalhei, mas em Angola, quem já trabalhou fica em casa. Eu estou quase, porque recebi a minha reforma antecipada, estou quase há 4 anos que não trabalho, mas não me falta um copo de água para dormir, para beber, não me falta 1 litro de combustível para meter na viatura. Esta pergunta retórica que fazes, se em Angola quem está na reforma, qual foi a pergunta que mais velho fez? Fica em casa. Fica em casa. Isto, Adriano, não tirando palavra no mais velho Pedro, mas só assim, para o Adriano dar uma reflexão aqui, adjuntiva. Adriano, está vendo onde é que está o paradoxo aqui, não é? Em Angola, as pessoas trabalham, dão no duro, o nosso governo, por exemplo, em Angola, porque temos aqui guineenses, cabo-verdianos estão nos acompanhando, moçambicanos estão a acompanhar, estão a comentar. E parece também um pouco da realidade deles, mas vamos falar de Angola, que é um país africano, não estamos fora de África.
Em Angola, as pessoas trabalham, dão no duro e tal. Temos um governo que sempre andou a prometer. Apresentou programas excepcionais. Não temos uma pessoa que foi para a reforma em Angola e que é felizardo. As pessoas vão para a reforma, mas continuam a fazer biscato porque o, o ordenado que ele recebe da reforma não é suficiente para sustentar a si próprio e aos seus familiares, a sua mulher e Não, netos e por aí fora. Adriano, o tem que é que tens a dizer? Manuel Vicente. Costumas ouvir as dicas do. Ah, Costumas ouvir as dicas do general Pacas, né? Alguns generais que foram se reformar em Portugal. Esse está um fixe. Está um fixe. Agora, a minha velha continua a bombar até hoje. ouvi dizer, por exemplo, Adriano, ouvi dizer que o mais velho Ndalo, o general Ndalo, anda reformado em Portugal. Então ele não foi general em Angola, por que que foi se reformar em Portugal? Calma, agora estás a ver. Álvaro, agora estás a ver o paradoxo de tudo isso. Agora, os senhores que querem o poder, por causa da fome, andam a formar uns bufositos para porem nos bairros, para controlar retórica. Estás a ver? E também são tão burros esses indivíduos. São tão burros que mesmo fobados fazem um serviço sujo. Está a ver? Então, como é que vocês dirigentes que têm esse tipo de ideia vão potencializar um país? Esse indivíduo que vocês vão a formar para bufo, era melhor lhe formar numa área qualquer. E ele vai ser um inspetor de uma obra, de uma quinta, de uma... Mas, porque a rotatividade é que vai fazer com que o país produza, que tenhamos produção. Mas não está preocupado em formar bufos, pôr nos bairros, para não perder o poder. Se não bufam nada, mas pronto, acabam por prejudicar quem está a fazer a sua obra, quem está a fazer aquele negócio. No entanto, depois, o que é que acontece? Aparecem uns engravatados, filhos de quem são, na AGT, que fogem com dinheiro. Está a ver? Imperador. Está a ver? Imperador. Cota. Imperador. Sabes o que? Nós estamos na era de alta tecnologia, não é? Sim. Há pouco tempo, há minutos, segundos aí, o Ben já falava do Gino Carneiro. Você também falou do Gino Carneiro. Sabe qual é a ciência que ele trouxe para os jovens? É a graxa dos sapatos. Exatamente. Mas este homem é um réptil político ou é um doente mental? Ele também deveria pelo menos fazer, eu acho que ele deveria fazer um exame psicológico. Não, Cota, vê só essa. A quantidade de miúdos SICs que andam com pistola, dá tiro à toa, gastar munições, não é? Que às vezes atingem um ou outro trabalhador, uma outra pessoa que é útil para a sua família, está a ver? E, no entanto, os cantineiros pelo país afora são malianos, senegaleses, eritreios, etc, etc. Então, Álvaro, o problema do país está em quem pensa o país, ou em quem pensou falta de líder atrás, e que nunca acertou, não está a acertar, mas também não quer sair. Já não adianta mencionar o nome, nós já sabemos quem são, onde andam. Mas agora, o não querer sair, isso é solução para o país? Não, agora lá está. Nós estamos a falar agora que por tudo e por nada um país é sancionado pelo Trump. Então, em vez de lutarem contra o Trump, está a lutar contra o Álvaro, contra o mais velho Pedro, que já trabalhou, está a potencializar o seu filho. Agora, eu tenho estado a ouvir lives de mulheres empreendedoras que estão no estrangeiro, que mandam remessas de dinheiro para o país, estão a construir casas, e essas remessas de dinheiro estão a pagar um pedreiro, estão a pagar uma lavadeira para a mãe, estão a comprar medicamentos, estás a ver? E são marginalizados por um governo que só pensa em poder. E este governo cria leis... Esse governo, a estratégia dele é só manutenção do poder e mais nada. Porque, se virem que não nos toque o nosso poder. E criam leis. Ai de ti se falares, vais levar. Ai de ti se falares, vais levar. Com quem diz?
faz a tua parte. Nós estamos aqui. Epá, eu sou daquelas pessoas que Então, não Adriano, incentivo. Adriano, Sim. nós não saímos daquela lógica che menino não fala política. Não, Nunca então se sai. tá bom, Zé Quitumba, tu não Nunca podes se sai, reclamar. nunca se sai. Eu cala a boca, Zé Quitumba. Nunca se sai, Álvaro. Por quê? Porque tu vais para Luanda agora. Vais para Luanda. Epá, imagina um filho que nunca imigrou, não imigrou. Provavelmente não consegue comprar sozinho o caixão da mãe. Se a mãe morrer. Porque não tem condições para isso. Mas não é porque ele não fez, não lhe deram condições para isso. Um pai normal, um pai jovem, não consegue levar os filhos numa geladaria. Tem que fazer gelado de mucoa. Tá a ver? Se bem que é mais saudável também. Mas não consegue ter os luxos. Hein? E ainda bem até nesse aspecto, porque comem gelados de mucoa, gelados de fruta e etc, etc. E vão potencializando a saúde. Mas não conseguem fazer. Olha, o aumento dos combustíveis é um desastre para os empresários nacionais. Os potenciais empresários, os empreendedores, os empresários já com algum calo, mas que sofrem. E temos alguém, em vez de potencializar os institutos técnicos, escolas, centros de formação, eu não estou a dizer que não existem, mas podíamos nos focar para isso, do que formar gente para o gatilho, gente para ser SIC, gente para ser bufo, gente para ser tudo e mais alguma coisa. Tá vendo? E, no entanto, ajoelham-se perante o loiro burro, Trump. Epá, este é o grande problema da não potencialização da nossa economia. Porque tem produtores. Há pouco tempo eu estive a ver há pouco tempo eu tenho estado a ver pessoas a investir na suinocultura, tá a ver? Criam porcos, diferentes tipos de animais, mas com muito sacrifício. Nós ouvíamos vídeos daquela menina, a senhora dos porcos, ou a menina dos porcos, sei lá, que acabou por falecer há pouco tempo, que tinha um bom negócio. Eu acho que a família está a continuar com o negócio, mas são muito poucos nesta área. Os que querem ir para esta área não têm possibilidade, porque as estradas não estão boas, quando as chuvas chegam, em função das situações climatéricas que a gente vive no país, no período de chuvas e tudo mais, ração para os animais, olha, material para pesca, aquela pesca furtiva que alimentam famílias, é quase impossível hoje em Angola. Por quê? Porque as povoações estão a ficar cada vez com mais pessoal jovem reduzido. Um velho que já está reformado não vai pescar, não é? Então, há que potencializar o jovem angolano em todas as áreas, que é para podermos ter um país produtivo.